Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitor Por Deus, eu sou médico e ator, trabalho com teatro de rua e coordeno um núcleo de cultura, ciência e saúde na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, onde nós desenvolvemos uma experiência no campo da promoção da saúde, da educação popular e trabalhamos em território com agentes culturais de saúde, escolas populares de saúde e uma articulação que foi iniciada em 2010, que é a Universidade Popular de Arte e Ciência aqui do Rio de Janeiro, que é uma articulação voltada para essas ações e o desenvolvimento de estratégias em território para o desenvolvimento da saúde humana. Eu quero falar hoje para os meus companheiros que trabalham nos territórios, né, das cidades do estado do Rio de Janeiro, fazendo medicina comunitária, trabalhando com o cuidado comunitário e dizer que talvez a contribuição mais importante que eu possa dar enquanto um médico, pesquisador imunologista que teve uma produção no campo da imunologia, no campo da ciência e que depois se tornou um ator e que foi trabalhar com o teatro de rua e com o teatro comunitário, dizer que a saúde é uma questão de cultura e a cultura é uma questão de saúde. Se a gente não pensar essa relação, nós vamos estar realmente perdendo a possibilidade de trabalhar com as pessoas, de trabalhar com as culturas dos territórios, de trabalhar com as competências comunitárias, com as pessoas que estão lá vivendo, a gente sabe, no caso das nossas comunidades menos favorecidas economicamente, uma vida difícil, uma vida de poucos direitos, de ausência de direitos, de falta de direito à educação, falta de direito à cultura, falta de direito à ciência, falta de direito à saúde e muitas vezes um aparelho público, uma medicina que muitas vezes promove a dependência ao invés de promover a autonomia. Então, para nós, a ideia de saúde, ela tem uma relação muito forte com o exercício criativo, né? A gente fala que quem não cria está doente. Paulo Freire diz que o bom cidadão não é aquele que respeita as leis, mas aquele que é capaz de criar e recriar o mundo à sua volta. E para criar e recriar o mundo à nossa volta, nós temos que estar desenvolvendo uma relação saudável, uma relação criativa, uma relação cooperativa. As nossas comunidades, muitas vezes, estão se engalfinhando. A fofoca é a desgraça do povo, a fofoca é a desgraça da pessoa. Então a gente observa, nós trabalhamos dentro das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, nós observamos as comunidades divididas, as comunidades se engalfinhando, as comunidades brigando, as comunidades competindo em nome de bens materiais, em nome de acumulação, para ver quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa, quem tem a melhor roupa, quem tem o melhor tênis. E isso é produzido pela cultura. Isso é produzido pelo teatro feito na televisão. Isso é produzido pelo teatro feito nas salas comerciais, onde os atores são pessoas que competem, que são estrelas egóticas, que têm ali a exibição do seu ego, a exibição das suas habilidades histriônicas, e isso vai levando, através do efeito de imitação, que os cidadãos, as pessoas que consomem a cultura, que assistem televisão, que assistem ao teatro, imitando esses atores. Então, quando a gente vai fazer teatro de rua e vai trabalhar essa ideia da cultura comunitária, da cultura humana, nós vamos ver que é possível trabalhar de outra maneira, que é possível se relacionar de outras maneiras. Quando você vai para a rua, quando você vai para a praça, você encontra o mendigo, o travesti, o cachorro, o urubu voando em cima, as pessoas da comunidade passando, participando, e você tem que ser capaz de dialogar. O diálogo é a principal ferramenta de produção de saúde. Quem não dialoga vai ter problemas na sua vida, vai ter problemas na construção do seu pensamento. Então a ideia da promoção do diálogo, a promoção permanente, a cultura é capaz de fazer isso. É na cultura que a gente dialoga. E nós do teatro de rua fazemos o espetáculo do possível, fazemos o espetáculo da comunidade. Então nós, quando entramos numa comunidade, nós queremos saber quais são as competências culturais dessa comunidade. Onde é que estão os grupos culturais, os grupos religiosos, os terreiros de umbanda, terreiros de candomblé, capoeira, bloco de carnaval, o povo negro, o resgate da nossa ancestralidade africana, da nossa origem cultural, geográfica, que vem da África, que é um patrimônio científico, um patrimônio cultural muito importante. Então nós começamos a fazer isso
E nós aqui no Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde realizamos celebrações da saúde nas comunidades, que é justamente quando nós vamos para a praça, montamos uma feira onde são convidados os grupos culturais, as ONGs, as pessoas que trabalham, que atuam nessa comunidade, elas participam nessa feira e no meio dessa feira, dentro de uma tradição muito antiga do teatro de rua, do teatro, fazemos um espetáculo do teatro de feira, da comédia dell'arte. Fazemos um espetáculo no meio da feira. E esse espetáculo, então, dialoga com os atores presentes, dialoga com as pessoas que estão ali e vai apresentando esses atores, vai apresentando as manifestações culturais, vai trazendo o patrimônio cultural dessa comunidade. Isso é batata. Quando você traz o patrimônio cultural da comunidade, quando você traz as competências culturais, aquilo que eles sabem fazer, o ganho de autoestima é imediato, eles se reconhecem, eles entendem, e isso tem um nome que chama educação patrimonial, que é você ser capaz. O patrimônio mais importante é o talento humano vivo, não é o prédio, não é a obra de arte, não é a estátua, são as pessoas que estão trabalhando, que estão produzindo, que estão criando. E a gente então começa a trabalhar com esse patrimônio humano vivo e vamos montar as escolas populares de saúde que vão trabalhar com essas pessoas, com essas competências de território. E para citar um exemplo nosso aqui do Rio de Janeiro, é a Escola Popular de Saúde Iemanjá, que é no Encantado, que trabalha com 2 ou 3 comunidades, e a Escola Iemanjá trabalha em cooperação com um terreiro de candomblé. E a gente vai lá aprender sobre saúde, sobre limpeza, sobre higiene, sobre como são as tradições, e isso realmente tem um efeito muito importante na recuperação das raízes, da identidade, do patrimônio cultural. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então é preciso recuperar as raízes e a identidade do nosso povo. Nós somos um povo colonizado, né? O Brasil é um país ainda, nós estávamos conversando sobre isso aqui há pouco, ainda eurocêntrico. Nós achamos que a cultura europeia é a cultura superior, é a cultura melhor, é a ciência melhor, é a ciência que vem de fora. A nossa comunidade científica é totalmente voltada para os Estados Unidos e para a Europa, e aí nós deixamos de investigar e de viver as competências do nosso povo. Nós somos um povo greco, árabe, judaico, cristão, tupinagô. Nós temos uma origem índia, uma origem negra e uma origem mediterrânea. E nossos povos originários são povos que têm uma medicina diferente da europeia, que têm uma ciência diferente da europeia, uma filosofia diferente da europeia. Aliás, eles nem falam em filosofia, ciência e medicina, é tudo misturado, é tudo junto. Quando você faz um ritual, quando você dança o toré, como os índios dançam, para iniciar suas atividades do dia, e no final do dia eles dançam o toré, eles estão lá exercitando o corpo, exercitando a espiritualidade, exercitando todas as tradições, que é o que faz a saúde humana, é o que faz um ser humano ter orgulho de si próprio, ter orgulho da sua vida, orgulho da sua comunidade. Então eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de transmitir é essa ideia do patrimônio cultural. Essa ideia de que medicina é trabalhar com esses valores. O cuidado da saúde é trabalhar com esses valores. É trabalhar com a identidade, trabalhar com a autoestima, trabalhar com quem é esse sujeito, trabalhar com a comunidade. Acho importante a gente refletir também sobre o fato de que o adoecimento não é individual. O indivíduo manifesta a doença, o indivíduo manifesta uma síndrome clínica, mas o adoecimento é coletivo. A nossa sociedade está profundamente adoecida por esses mecanismos culturais de dominação. Então a nossa sociedade, você olha para a nossa sociedade, uma sociedade competitiva, onde você tem que ser o melhor, você não coopera com ninguém, você não é capaz de trabalhar coletivamente, não temos espaços de coletividade, o espaço público foi completamente esvaziado, né? Hoje o espaço público está dentro da televisão, a televisão que controla essa esfera pública. Então, para quem quiser trabalhar com promoção da saúde, com educação popular, é necessário fazer os círculos de cultura, fazer essas ocupações das praças, a arte pública, né? Os afetos públicos. Se a gente for olhar as políticas culturais, as políticas que são desenvolvidas hoje no nosso país, são políticas públicas para as artes privadas. Os espetáculos da Broadway, as novelas, os filmes,
todos captam dinheiro público, né, através das leis de incentivo, e vão empregar esse dinheiro público em artes privadas, que muitas vezes não refletem o patrimônio cultural brasileiro, não refletem o patrimônio cultural comunitário. Então eu penso que uma ação cultural para a liberdade, uma ação cultural que seja capaz de resgatar a saúde comunitária, seja capaz de restaurar a saúde das coletividades humanas, ela tem que ser essa ação que está ancorada na cultura popular, que está no espaço público, que não tem programa, que o programa é não ter programa, que trabalha com os mitos, com os ritos, com a identidade profunda dessa comunidade, que traz as manifestações, e assim a gente pode desenvolver uma relação mais saudável. Eu tenho um jeito de falar, como eu sou ator de rua e trabalho com teatro de rua, eu digo, eu não quero paciente, eu não quero cliente, eu não quero aluno, eu não quero orientando, eu não quero nenhuma coisa dessa. Eu quero companheiros atores, quero pessoas que possam agir junto comigo, que possam dialogar, que possam trabalhar na ação, que possam criar junto. E também trabalhar o teatro, ele é uma ferramenta muito importante no campo da promoção da saúde, porque ele é capaz de trabalhar no corpo. Né? Na hora do corpo que a porca torce o rabo. Se a gente não é capaz de viver a nossa opinião no nosso corpo, se a gente não é capaz de organizar a nossa corporalidade, de organizar a nossa sensibilidade, de organizar a corporalidade dos coletivos, né? O teatro pensa isso, o teatro pensa o espaço, ele pensa o figurino, ele pensa a relação entre os atores, ele pensa a relação entre essa história de diretor. Na nossa tradição teatral, que é o teatro de rua, o teatro épico popular, o teatro das praças, das feiras, não tem diretor nem roteirista. São os atores trabalhando junto. São os atores autonomamente produzindo a poesia, produzindo a música, produzindo a cultura, e isso sempre acontece quando é de forma espontânea, quando é de forma livre, fazendo emergir esses conteúdos que são os conteúdos da comunidade, os conteúdos da coletividade, os conteúdos do inconsciente coletivo. Então, para um trabalho bem desenvolvido, para um trabalho para um trabalho correr de forma adequada no campo da saúde e da cultura, é preciso ter essa atenção. É preciso ter essa atenção metodológica. É preciso ter essa atenção com o jeito de fazer. Senão, muitas vezes, nós vamos fazer uma peça, vamos fazer uma aula, vamos fazer uma palestra, que nós estamos falando liberdade, liberdade para todos, saúde é maravilhoso, saúde é ótimo, mas na nossa linguagem nós estamos sendo autoritários, estamos organizando as pessoas de forma didática, né? Então coloca os alunos todos enfileirados, uns atrás dos outros, sem ninguém poder falar, todo mundo de cabeça baixa, escrevendo, e o professor ditando aquilo que é a verdade, né, absoluta. Não é assim. Nessa maneira de fazer, nessa maneira construtivista, nós trabalhamos em roda, trabalhamos de forma horizontal. É preciso se colocar em horizontalidade absoluta. Se você chegar em cima do salto, numa comunidade, ou numa praça, ou no espaço público, você não vai conseguir entrar em contato, você não vai conseguir dialogar, você não vai conseguir trocar com o ser humano e promover uma superação. Aliás, a gente aprendeu esse processo da pedagogia e da superação através do teatro, porque quando você chega numa praça e é capaz de se colocar em horizontalidade absoluta com aqueles atores que estão ali, seja ele o morador de rua ou o cachorro que está passando, e você é capaz de fazer um discurso eficiente. Então tem muito a ver com teatro, tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com a capacidade de se comunicar, com a capacidade de discursar, com a capacidade de expor claramente as suas ideias. Então se você é capaz de fazer esse discurso eficiente, aquela pessoa que está ali em horizontalidade com você, que está ali em contato, em diálogo, ela vai te ouvir e vocês vão curar junto. A gente cura junto. Cada pessoa doente manifesta esse conteúdo da coletividade. Por isso que lidar com gente doente é tão difícil. Porque a doença também está dentro de nós. Nós temos dentro de nós o louco, o morador de rua, o homossexual, a mulher, no caso do homem, e no caso da mulher, o homem. São os nossos lados obscuros, os lados sombrios, os lados que nós não queremos entrar em contato. Tem um pensador muito importante que os profissionais de saúde devem atentar e devem ler, que é um cara antigo, tem 400 anos aí de publicado,
que é o Spinoza. Baruch de Spinoza, um judeu português que nasceu na Holanda, em Amsterdã, e ele é muito importante porque ele fala das emoções. Ele diz que quem governa a natureza humana não é a razão, são os afetos, são as emoções. E ele diz outra coisa também, que o prazer e a alegria é quando você passa de um estágio de organização inferior para um estágio de organização superior. E isso tem a ver com curar. Tem a ver com esperança, tem a ver com acreditar no futuro, tem a ver com ter uma perspectiva de trabalho, de desenvolvimento. Então nós achamos que o profissional de saúde, você profissional de saúde que está atuando no território, que está atuando na comunidade, você tem que ter uma atuação prazerosa, senão você adoece, senão você não aguenta aquela barra que é tratar de uma comunidade que muitas vezes tem violência, tem competição, tem brigas, tem milícia, tem narcotráfico. Então, primeiro de tudo, é preciso exercitar a sua liberdade pessoal. É preciso recuperar o seu prazer de viver e o seu prazer na prática do seu trabalho. O trabalho é capaz de salvar o homem ou de destruir o homem. Então é preciso ter prazer no trabalho, é preciso criar. E o prazer realmente só vem quando a gente cria, quando a gente avança o conhecimento, quando a gente adquire conhecimento. O Spinoza fala uma coisa que é muito útil na nossa prática, que ele fala, os prazeres são legítimos e aumentam a nossa potência na ação, aumenta a nossa capacidade de agir no mundo. Mas você tem prazeres que são de curta duração e outros prazeres que são de longa duração. Os prazeres de curta duração são legítimos, é o prazer do sexo, é o prazer do dinheiro, é o prazer da fama. Então são prazeres que todo mundo gosta, quem não gosta? De ganhar um dinheirinho, de fazer sexo e de ser reconhecido na sua comunidade. Entretanto, esses prazeres são prazeres efêmeros, são prazeres curtos, que duram muito pouco, que rapidamente vão embora. E se você, como um adito, como um viciado, começar a perseguir esses prazeres de forma exclusiva, você vai ser destruído. A experiência demonstra. Você vai adoecer e vai virar uma dessas pessoas que só pensam em sexo, em droga, em dinheiro, né? O Deus do dinheiro. Então, os prazeres efêmeros são legítimos, são importantes, mas cuidado com eles, porque se ficar só neles, adoece. E ele vai dizer, então, dessa forma de prazer, que é a forma de longa duração, que é o conhecimento sobre a natureza. O conhecimento sobre quem nós somos, o que é o nosso mundo, porque aí você vai agir por consciência e vai agir pelo prazer. Você não vai agir porque tem uma norma do Ministério da Saúde mandando você fazer uma coisa. Você não vai agir porque tem um mandamento religioso que proíbe você de fazer uma coisa. Não, você vai agir porque você tem consciência que aquela conduta é a melhor para você, para o seu mundo, para a sua vida, e isso é a ética. O grande livro do Spinoza é a Ética, que foi publicado em 1677. É uma novidade aí de 400 anos. E ele vai trazer essa ideia da experimentação, da criatividade. Outra pessoa muito importante, já brasileira, mais recente, que eu acho que os profissionais de saúde têm obrigação de conhecer, é a doutora Nise da Silveira. A doutora Nise trabalhou num hospício no Engenho de Dentro, onde eu trabalho também. Nós fazemos lá o Hotel da Loucura, o Teatro de Dionísio, que eu convido todos vocês a vir conhecer. É uma experiência muito vibrante e muito positiva. Nós estamos tendo esse privilégio de fazer isso lá. Mas a doutora Nise, que também era spinoziana, também era muito ligada ao Spinoza, ela vai demonstrar cientificamente que o exercício criativo é capaz de reabilitar a pessoa em sofrimento psíquico grave, os esquizofrênicos crônicos, vários casos de pessoas internadas há 23 anos, há 30 anos, que quando começam a trabalhar no ateliê de pintura do Museu do Inconsciente, vão reabilitar, vão desenvolver uma nova relação e através da arte. Então o conhecimento, a arte, o conhecimento ele tem muitas formas. A arte e a ciência são conhecimento, mas a arte, através da cultura, do teatro, da música, da dança, da poesia, é uma forma de conhecimento palpável, fácil, de fácil transmissão, rapidamente você entende.
Quando nós fazemos um espetáculo, rapidamente as pessoas entendem do que se trata. Mesmo pessoas que nunca viram teatro entendem que aquilo ali é teatro. É uma forma arcaica da nossa humanidade, é uma forma arcaica, é uma forma primitiva de cultura. O culto dionisíaco é o culto do deus grego do teatro, da loucura, do vinho. É um culto que é tão antigo que a gente não sabe nem a origem dele. Os povos antigos todos fazem teatro, fazem danças, fazem manifestações religiosas, rituais de cura. Então, a doutora Anísia vai sugerir, vai demonstrar, através da sua experiência, que é uma experiência de nível internacional, única no mundo, que através do exercício criativo, que todos têm que inventar alguma coisa. Quem não cria está doente. É preciso estar inventando, é preciso repensar, é preciso refletir, é preciso olhar o que está acontecendo e ver as 10 mil maneiras diferentes de se ocupar da vida e pertencer à existência. É possível trabalhar, mas para isso nós vamos ter que dar alguns passos para trás, vamos ter que destruir algumas ideias, destruir algumas certezas. As certezas é que nos imobilizam. Nós estamos imobilizados pelas certezas. Eu tenho certeza que uma coisa é assim e aí eu não vou duvidar, eu não vou trabalhar de outra maneira, eu não vou pensar de outra forma. E é muito importante que os profissionais de saúde duvidem da sua prática, duvidem do seu jaleco branco, duvidem dos seus remédios, duvidem dessa indústria farmacêutica que empurra medicamentos, muitas vezes sem nenhuma evidência científica, produzindo fraudes internacionais, fraudes de nível nacional. E aí o profissional de saúde que não reflete, que não pensa, que não dialoga, que não cria, vai virando um prescritor, um mero prescritor. Então vai ali, carimba o remédio e entrega na mão do doente. Isso é muito ruim. Por quê? Porque isso promove a dependência. Quanto mais você dá, mais o sujeito quer. Quanto mais você ensina, mais o aluno fica ali paradinho, assumindo essas verdades absolutas. Não é isso que nós precisamos de pessoas que pensem, que reflitam, que criem. Então, a prática da medicina, na minha visão, na visão do Paulo Freire, na visão da Anísia, na visão do Spinoza, deve ser uma prática da libertação. A medicina da libertação. A medicina que pensa o cuidado em saúde como uma prática libertária, como uma prática que libera o outro, que valoriza o outro, que dialoga com o outro, que valoriza o saber do outro, que traz esses saberes. A gente aprende muita coisa com essas mães de santo, com essas rezadeiras. As mães de santo têm um conhecimento profundo no campo das ervas medicinais. As rezadeiras têm um conhecimento profundo no campo da relação humana, da tradição, da identidade, né? Da nossa identidade ibérica, da nossa identidade negra. Então a gente nos territórios, nós vamos trabalhar muito com as mulheres. Isso foi um dado que nós aprendemos. As mulheres guardam a vida, as mulheres guardam a saúde, as mulheres guardam a tradição. Então vamos procurar as lideranças femininas, as mulheres que estão muitas vezes militando 10, 20, 30 anos em prol da saúde comunitária, em prol da saúde dos seus filhos, dos seus netos. E essas mulheres então trazem um saber, trazem uma ideia. E que se a gente não tiver sensibilidade, se a gente não tiver linguagem, se a gente não tiver método cultural para trabalhar, nós não vamos ser capazes de reconhecer aquela manifestação, de reconhecer aquele símbolo, de reconhecer aquela ideia que está sendo trazida ali, muitas vezes atravessadas de geração em geração, muitas gerações, e trazendo de forma oral, trazendo de forma dançada, trazendo num cântico, numa música. Então, quando a gente começa a ver que a medicina e o teatro e a cultura sempre tiveram juntos. Na Grécia Antiga, os teatros eram juntos dos hospitais, os pacientes iam lá para os hospitais, dormiam, sonhavam, contavam seus sonhos para os médicos, depois iam para as plantas medicinais, iam para o ginásio fazer exercícios físicos de acordo com a sua doença, iam para o teatro assistir espetáculos recomendados pelos médicos de acordo com as suas doenças. Então, essa associação sempre foi. Na medicina medieval, os médicos chegavam nas cidades, na medicina medieval europeia, chegavam nas cidades fazendo teatro de rua, fazendo malabarismo, chamando as pessoas, trazendo, vendendo ervas, vendendo drogas, vendendo pequenas curas, né? vendendo esperança. Né? A esperança é que é capaz de resgatar o ser humano. Paulo Freire, no seu último livro,
um dos últimos livros, em 1992, A Pedagogia da Esperança. Ele diz que nós temos que ver a luta da esperança contra o medo. Então a saúde, a luta da saúde, é uma luta de crença, de vida, de cultura, de identidade, de esperança no futuro, de esperança, de fé nos homens, de fé nas nossas comunidades, de fé naquilo que nós podemos fazer, trabalhar com as competências e não com as carências. Vamos parar com esse negócio de entrar nas comunidades para dizer, tem tuberculose, AIDS, lepra, dengue e o diabo aqui dentro. Não. Nós temos competência. Óbvio que nós vamos tratar os doentes. Quem tiver com tuberculose tem que tomar seu antibiótico. Quem tiver com pneumonia tem que tomar seu antibiótico. Quem tem que tomar vacina tem que tomar vacina. Mas nós não podemos mais ser esses profissionais da morte, profissionais da doença, com as costas arqueadas, com barrigas grandes, adoecidos. Nós temos que ser profissionais da vida, do prazer, da liberdade. E para fazer isso, nós temos que trabalhar com aquilo que o ser humano tem de melhor, que é a poesia, a dança, o teatro, a música, a manifestação cultural, a ciência, a criação, a vida verdadeira, que é quando a gente se entende melhor e é capaz de cooperar. Eu vou deixar o contato do nosso trabalho, que são os nossos blogs e o telefone lá do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde. Então o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde é nccSrio.blogspot.com. Os telefones são 2976-1662 e 2976-1137. Podem ligar lá que tem gente para conversar com vocês. E também o blog da Universidade Popular de Arte e Ciência, que é o nome do nosso movimento, que está sediado no Hotel da Loucura, no Engenho de Dentro, que eu convido vocês a conhecer. Então é Universidade Popular Arte Ciência.blogspot.com. Tem muitos vídeos, muito material que eu acho que vai ser útil para vocês e eu espero ter sido útil nessa exposição aqui breve. Obrigado.